Oi, jogadoras e jogadores de todo o Oasis, eu sou a Bu Mesquita e bem-vindos ao canal do Farofa Geek. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogador número 1. A whole virtual universe. Esse filme foi uma das estreias mais aguardadas do ano para o público geek. Ele foi dirigido pelo Steven Spielberg e marca o retorno do diretor ao gênero infanto-juvenil de aventura que tanto fez ele famoso lá no século passado. Foi realmente no século passado, se não me perco. A trama é baseada no livro homônimo do Ernest Cline, de 2011, e ela conta a história de um futuro distópico em 2045. There's nowhere left to go. Fome, desesperança, desemprego, tudo de ruim tomou conta do mundo e o refúgio das pessoas está num jogo de realidade virtual chamado Oasis. People come to the Oasis for all the things they can do. Esse jogo ele foi criado pelo Halliday, interpretado pelo Mark Rylance. Hello. If you're watching this, I'm dead. Ele era um gênio da computação, excêntrico e completamente geek. Ele morre misteriosamente. Só que antes da morte dele, ele deixou ao longo do jogo pistas escondidas, e essas pistas levavam a 3 chaves. Quem tomasse conta dessas chaves encontraria o ovo de Halliday. Esse ovo daria direito à pessoa a toda a herança do Halliday, estimada em $500 bilhão, e também o controle de todo o Oasis. Bom, e é nesse contexto que o Wade Watts, ele é interpretado pelo Ty Sheridan, ele resolve então formar um grupo de pessoas, de outros jogadores, para tentar encontrar essas 3 chaves antes que a IOI encontre, que é uma corporação maligna que visa o lucro acima de tudo, e se a IOI conseguir essas 3 chaves, basicamente é o fim da humanidade. É o fim do jogo e, consequentemente, é o fim da humanidade, porque a humanidade está viciada nesse jogo. Esse é o último resquício de alegria da humanidade. Então, assim, vai dar ruim. Uma das coisas desse filme é que ele é dividido, então, em 2 mundos. Existe o mundo real e o mundo virtual, né? São 2 núcleos diferentes. Nesse caso aqui, o mundo real, ele me lembrou um pouco um outro universo muito querido pelos geeks. E aí eu sei que eu posso estar falando alguma coisa que vai desagradar alguns, mas fato é que me lembrou muito o universo cyberpunk. Principalmente a máxima do universo cyberpunk que fala alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Bom, Columbus, que é a comunidade que o Wade habita, ela é totalmente pobre e ela é árida, sabe? A gente não vê água, a gente não vê comida, a gente não vê verde. Não tem nada, na verdade. É só terra e várias casinhas que são uma em cima da outra, né? Esse é o estilo de construção. E elas são todas de aço, ferro. Então me passou um pouco essa vibe cyberpunk mesmo. As pessoas deprimidas, sem emprego, num futuro distópico. Eu achei que tem bastante essa vibe desse universo. E essa mundo real versus mundo virtual, essa dicotomia, me lembrou um outro filme também, que foi o Avatar, do James Cameron, de 2009. Dentro do Avatar, na verdade, a gente tem 2 mundos que são bem reais, Pandora e o mundo dos humanos. Só que os humanos, relembrando um pouquinho o Avatar, para os humanos conseguirem chegar em Pandora, que é a terra dos Na'vi, eles precisam de avatares para se projetar. Eles se projetam no corpo desses avatares, que são meio humanoides, assim como os Na'vi, para conseguir chegar até Pandora. Então, na verdade, o que a gente tem em Avatar é meio que o mundo real e o mundo virtual também. Só que a diferença é que no mundo virtual de Avatar, na verdade, ele também é um mundo real, que é Pandora. Esse filme também me lembrou um outro filme da década de 80, Goonies, que também foram produzidos pelo Steven Spielberg e a história dele, apesar dele não ter assinado o roteiro. Por quê? Eu falo isso até no post que eu fiz pro Farofa Geek, eu vou deixar aqui o link do post na descrição do vídeo. Como eu falei lá, o jogador número 1, ele também é uma caça ao tesouro, só que ele é uma caça ao tesouro virtual, é uma caça ao tesouro do século XXI, em que os personagens estão dentro de um jogo de videogame, caçando easter eggs para conseguir a fortuna do Halliday, né? No caso dos Goonies, eles tinham lá o método old school, que é um pedaço de papel, um mapa, e eles estavam em busca do tesouro do Willy Caolho. Nesse caso, no jogador número 1, a gente não tem um pirata, e sim um trilionário que vai deixar toda a herança para quem encontrar o ovo dele lá dentro do Oasis. E com relação ao Halliday, isso com certeza não foi intencional,
mas o Mark Rylance, a interpretação dele tá sensacional. Ele é uma das interpretações que segura muito bem o filme quando vai pro mundo real, né? Fora do Oasis. Ele aparece em flashbacks, porque ele já morreu. E eu achei que os trejeitos dele lembraram muito o Tommy Wiseau. What a story, Mark. O Tommy Wiseau, ele é queridíssimo pela comunidade nerd, porque ele fez um dos piores filmes do mundo, se não o pior, que é o The Room. Eu achei o jeito do Halliday muito parecido com o Tommy Wiseau, porque ele também é um cara super excêntrico. Ele às vezes fala umas coisas totalmente desconexas. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E a linguagem corporal dele no filme me lembrou bastante do Tommy Wiseau. Com exceção de que o Tommy ele é bem engraçado, né? Ele tem aquela característica dele, aquela risada característica. Já o Halliday não, o Halliday é mais pra baixo, mais mórbido, assim. Então, se o Tommy Wiseau fosse um gênio da informática, fosse um pouquinho mais deprê, eu acho que ele seria algo parecido com o Halliday. Chegando na parte do elenco do filme, eles estão bons, não tem nenhuma interpretação, oh meu Deus, que coisa, merece um Oscar. Mas essa não era a pretensão do filme. Os atores, quando tem que interpretar fora do Oasis, eles mandam relativamente bem. O núcleo dos jogadores, ele tá bem unido, tem química entre eles, isso é bem legal. Teve só uma coisa que me incomodou nesse filme com relação aos atores, que não foi nem a atuação. Na verdade, foram os dentes do Ben Mendelsohn. Pra quem não sabe, o Ben, ele é o CEO, né? Errou! O CEO da IOI. Então, assim, ele é o vilão supremo do filme. Gente, eu não sei o que ele fez nos dentes dele. Eu não sei se foi uma exigência do filme, porque o personagem tinha que ter esse tipo de dente, ou se foi uma prótese mal sucedida do ator, mas ele tá com os dentes completamente fakes. Me lembrou muito o episódio de Friends que o Ross, ele resolve fazer um clareamento dentário e fica bizarro. What's up? Assim, se tivesse luz negra nesse filme, com certeza ia acender, assim, ficar azul o dente do Ben. E assim, Ben, eu te conheço de Bloodline, de outros carnavais, seu dente não é assim não, o que aconteceu? Ficou muito errado. Vontade de chamar o Jonathan do Queer Eye pra dar uma aulinha ali de higiene bucal, pra ele não ter que fazer mais uso dessa prótese que ficou... O que aconteceu ali? Eu não sei. Ficou horrível. Can you believe? Bom, então agora vamos falar de referências, porque não dá pra falar de jogador número 1 sem falar de referências. O filme é basicamente isso do início ao fim. Então, assim, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Então, assim, eles deram um surra de referência pra vocês ficarem enjoados e não aguentarem mais. Bom, o que vocês precisam saber primeiro, eu não vou dar spoiler nenhum aqui, então fiquem tranquilos, eu não vou falar nenhuma referência explícita. Só preciso falar que esse filme, ele usa muito sabiamente as referências, porque elas não acontecem gratuitas, é tudo muito orgânico, elas aparecem de forma orgânica. E isso é muito legal, porque não fica uma coisa totalmente fanservice. Por quê? O Halliday, o personagem do Mark Rylance, ele é um geek de carteirinha. Ele é aquele estereótipo geek, bem Sheldon, sabe? Ele, na verdade, como ele era muito geek, ele escondeu as pistas para que os jogadores encontrassem as chaves. E todas as pistas, elas são geeks, elas são referências a algum filme, a alguma obra, música, o que for, mas elas são referências geeks. Então, por causa disso, existia uma profissão dentro do filme, dentro da história, no caso, né, que eram pessoas que ficavam estudando muito a cultura nerd, a cultura pop, pra tentar descobrir as pistas do Halliday. Então, assim, inclusive o Wade Watts, o personagem principal, ele fala pra gente que ele trabalha com isso, essa é a profissão dele. Então, assim, isso faz com que todas as referências que apareçam no filme, elas aconteçam de forma muito orgânica. Afinal de contas, as pessoas precisam ter essas referências para conseguir encontrar os easter eggs deixados pelo Halliday. Uma outra coisa sensacional no filme, e essa eu tenho certeza que vai arrancar gritos e lágrimas da plateia, é que na segunda aventura do filme, a segunda aventura para encontrar a segunda chave, ela acontece toda dentro de uma obra muito querida no universo geek. Eu não vou revelar aqui qual é, mas olha, prepare o seu coração, porque você vai pirar quando você vir. E também retomando aí, ajudando a retomar essa vibe nostálgica dos anos 80, a gente tem o Alan Silvestre. A trilha sonora do filme é feita pelo Alan. O Alan, ele é veteraníssimo em blockbusters, ele trabalhou já várias vezes com Spielberg, se dão super bem. E você vai encontrar, inclusive, dentro dessa trilha sonora, um easter egg de uma outra trilha sonora muito famosa, uma das mais famosas feitas pelo Alan Silvestre. Então,
fica atento ali aos ouvidos, fica esperando que você vai encontrar um easter egg bem bacana de trilha sonora. Uma coisa que ajuda muito o filme a funcionar muito bem como uma adaptação do livro é o fato do Ernest Cline, o escritor do livro, ter sido o roteirista, um dos 2 roteiristas desse filme. Então isso foi muito bom. Por quê? Porque ele soube adaptar a história do livro para o cinema. Porque existem certas formas de contar uma história que funcionam muito bem na linguagem escrita, mas quando você passa para a linguagem audiovisual, pode ficar um pouco cansativa, pode ficar um pouco desconexa. O Ernest Cline trabalhou muito bem nesse roteiro. Eu não li o livro, mas eu vi o filme com alguém que leu o livro e ficava me falando todas as diferenças, assim, e foi muito bacana isso, porque todas as modificações que ele fez realmente fizeram muito sentido pro filme. Eu, inclusive, quero ler o livro agora, fiquei curiosíssima, porque o filme, eles fizeram um trabalho maravilhoso. E algumas pessoas, elas falaram que o filme não funcionou muito bem, que gostaram muito do filme dentro do Oasis, mas não gostaram muito do filme do lado de fora do Oasis. Acharam que a história não foi muito bem desenvolvida, os personagens não foram muito bem desenvolvidos. Eu acho que isso não é um problema, principalmente porque eu acho que não importa o quão bem desenvolvido fossem esses personagens, a gente sempre ia preferir dentro de Oasis, simplesmente porque é muito mais divertido a vida dentro de videogame. É por isso que as pessoas jogam videogame. Se fosse tão legal quanto a nossa vida real, a gente não jogava jogos. Então, assim, eu acho injusto, né, comparar aí a vida real do filme fora de Oasis e dentro de Oasis, porque dentro de Oasis sempre vai ser mais bacana, sempre vai ser mais interessante. Eu acho que pode até ser que eles devessem ter dado um pouquinho mais de desenvolvimento para alguns personagens, mas isso não acabou atrapalhando a trama, principalmente porque a gente foi assistir Jogador Número 1 pra ver dentro de Oasis. O grande diferencial desse filme é o Oasis, são as referências. Eu falei Oasis agora, eu lembrei da banda Oasis, mas não tem nada a ver. O filme tá de parabéns, me impressionou e eu fiquei mais impressionada ainda porque a expectativa tava alta, porque é um dos filmes mais esperados do Universo Geek, como eu falei. Bom, e você que assistiu, gostou do filme? Não se esqueça de deixar aqui o comentário. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só com referências, as principais referências do Jogador Número 1, que eu não falei aqui nenhuma para não dar nenhum spoiler, ou então a gente pode fazer um post. Deixem aqui suas sugestões. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no nosso canal, a gente sempre tá fazendo conteúdos legais e diversificados para vocês. E é isso, deixe seus comentários o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Um beijo e até a próxima!